Ok, pessoal, me ouvem? Ótimo, pessoal. Hoje nós trouxemos aí umas marchinhas aí, né, pra gente já entrar no clima, inclusive do calorão. Não sei como é que tá aí onde vocês moram. Tá baixo? Ué, deixa eu ver aqui. Melhorou, gente? Acabei de colocar aqui no meu máximo. Ótimo. Coloquei aí a nossa música pra gente ir se ambientando aí com esse calorão, porque pelo jeito a nossa temporada de frio, de blusinha de frio, de elegância acabou, né, gente? Agora, as peças agora são só para manter a elegância, porque quanto menos, melhor pra gente dar conta desse calorão, né? Bem, pessoal, antes de nós começarmos a nossa aula, nós precisamos de alguns avisos breves, tá? Vocês tiveram aula síncrona com a professora Yara ontem ou é amanhã? Amanhã, né? Ah, tá. Então sou eu quem vou trazer aqui a novidade. Só abrir o cronograma aqui certinho. Tá. Então, pessoal, não sei se vocês estão sabendo, mas finalizando essas duas disciplinas que nós estamos fazendo agora, que é a disciplina de enfermagem e saúde mental e a enfermagem na área de centro cirúrgico e CME, nós temos mais algumas disciplinas, né? Vocês entram comigo na área de enfermagem na saúde do adulto e do idoso e vocês entram com a Yara em disciplinas curtinhas, uma de metodologia de pesquisa científica e outra de administração, né? Então, nós temos ainda um caminhozinho depois que nós terminarmos essa nossa disciplina. Porém, galerinha, por conta do nosso calendário, a gente precisou fazer algumas alterações, tá? A gente precisou manejar, por quê? Porque o tempo não permitia que a gente fizesse um mês dessas disciplinas de agora e um mês com as próximas disciplinas, como nós já vínhamos fazendo nas últimas disciplinas. Então, para a gente organizar de forma que vocês não fiquem nem muito com mais tempo nessa primeira disciplina, agora que a gente está cursando, e nem que vocês fiquem com um tempo muito curtinho nas próximas disciplinas, não fique muito aperreado aí esse processo, a gente precisou mexer um pouquinho no nosso calendário, tá? Então, agora nas disciplinas de saúde mental e de centro cirúrgico CME, ao invés de 4 etapas, nós só teremos 3 etapas, tá bom? A gente vai mandar direitinho o cronograma para vocês, para que vocês estejam bem atentos aí às datas, para vocês saberem como é que vai funcionar o processo avaliativo. Mas lembrem-se que as nossas disciplinas, tanto essa que nós estamos cursando agora, como as próximas, elas vão ser um pouquinho mais curtinhas, tá? Por que isso, professora? Porque no nosso próximo bloco, vocês vão entrar comigo com uma disciplina que também tem a mesma carga horária da saúde mental, uma disciplina que também tem bastante conteúdo, e com a professora Yara, vocês vão ter que entrar com 2 disciplinas curtinhas. Mas uma dessas disciplinas aí é uma disciplina que vocês precisam fazer uma entrega de um trabalho, então para a gente deixar com que vocês tivessem um tempo mais organizado, a gente fez essa divisão. Ficou claro? Conseguiram ouvir direitinho? Hoje eu tô desconfiando do computador ainda, tá, gente? Porque eu acabei de baixar o programa aqui e eu não sei se tá legal o som. Certo. Então tá, galera. Então, lembrando, saúde mental, nós vamos ter a última etapa a partir de segunda-feira, tá? Já aviso para vocês de antemão que devido a esse ajuste, a etapa ela vai ter um pouquinho mais de conteúdo, tá, galera? Ela vai ser uma etapa um pouquinho mais pesada,
mas a gente achou que seria melhor organizar dessa forma para que não ficasse tão pesado para vocês, sobretudo na disciplina de saúde do adulto e do idoso, que é muito conteúdo, senão vocês iam cortar um dobrado para fazer essa disciplina em 2 semanas, tá? Então a gente deu uma organizadinha aí, uma manejada para que vocês tenham 3 semanas nessas disciplinas de agora e 3 semanas para as próximas disciplinas. Tá entendido? Então, gente, se organizem, tá? Comecem semana que vem a cursar as disciplinas logo no primeiro dia. Não deixe para fazer as atividades no final, porque realmente a tendência é que ela seja um pouquinho mais longa. Os materiais sejam um pouquinho mais longos e a gente tenha um questionário com uma quantidade um pouquinho maior de questões. Então, isso aí vai requerer um pouquinho mais de tempo. Devido também a essa circunstância, galerinha, eu vou perder uma videoaula, né? Como antes nós tínhamos 3 etapas, 4 etapas, 4 videoaulas, 4 aulas síncronas, infelizmente, a gente vai perder a aula síncrona e a videoaula da 4ª etapa. Então, e também considerando que eu não posso colocar muita coisa para vocês cursarem em muito pouco tempo, semana que vem eu vou colocar lá na nossa abinha de materiais complementares um videozinho a mais, tá? Para vocês assistirem quando vocês puderem, um vídeo curto também, mas é só pra gente não ficar defasado, tá, gente? Então eu vou deixar esse videozinho a mais lá na nossa aba de materiais complementares, que seria o vídeo correspondente, o vídeo correspondente à videoaula da etapa 4. Tá entendido? Eu vou deixar isso descritinho para vocês com cuidado para que vocês fiquem bem norteados, tá bom? Ok. Como é que foi aí, gente, a disciplina? A disciplina não, essa etapa. Como foi para vocês entrar agora em contato efetivamente com os transtornos, com a área D, com a psicofarmacologia? Falem com a professora, pode ser por microfone, pode ser aqui no chat, mas me tragam um pouquinho da percepção de vocês, de como é que foi, se foi legal, se não foi, se foi difícil entender, porque é um conteúdo um pouquinho mais minucioso, né? Ficou dúvidas? Falem comigo, não me deixem aqui solitária. Ninguém vai falar com a professora, gente? Será que vocês estão aqui comigo? Foi bom, bastante complexo. Mas deu para vocês entenderem, gente? É só para eu entender se eu preciso dar um tapinha aí nesse conteúdo, dar uma repaginada, se ficou alguma coisa solta, para a gente tentar deixar mais fechadinho esse conteúdo. Tô aqui arrancando as casquinhas dos machucados que a Beijo me arruma. Bem, galera, então, Amanda, achou um pouquinho difícil farmacologia. Sim, eu me senti realmente assim um pouco insegura, por isso que eu trouxe para vocês o questionamento, porque realmente é uma disciplina mais conteudista, né? Então, eu vou fazer um apanhado breve aqui, só para ver se dá uma clareadinha aí na questão da psicofarmacologia das medicações antipsicóticas, né? Então, gente, lembra quando a gente conversou lá sobre a via da dor e da analgesia, que a gente entendia como o nosso sistema nervoso central percebia a dor que era captado aqui pelo nosso sensorial, que no caso da dor eram pelos nossos receptores da pele? Quando a gente está falando, gente, da área de saúde mental, numa perspectiva bio, a gente está falando diretamente de processo neural, sinapses, neuromodulação, né?
Então, a gente está falando agora de um conteúdo que é absolutamente específico. Quando nós falamos, gente, principalmente nesses dois temas, né, que é o tema dessa etapa, a segunda etapa e o tema da terceira etapa, nós estamos falando sobre processo sináptico, que vocês já conheceram, né, que vocês já tiveram a oportunidade de compreender. E quando nós falamos de um processo sináptico, nós falamos de um neurônio que se comunica com outro neurônio. E essa comunicação se dá por meio da liberação de uma substância. Quem carrega a mensagem é uma substância chamada de... Meu Deus, gente. Meu Deus. Neurotransmissor. Já pensou, gente? Professora da área de esquecendo de neurotransmissor? Então, a gente percebe o quê? Que essa mensagem ela vai ser carregada de um neurônio pré-sináptico para o neurônio pós-sináptico a partir desse neurotransmissor. Esse neurotransmissor que vai ser liberado pelo neurônio pré-sináptico e ele vai se ligar ao neurônio pós-sináptico. Quando nós estamos falando, gente, de comportamento, né? Quando a gente está falando de humor, quando a gente está falando dos transtornos associados às psicoses, a gente está falando sobre neurotransmissores específicos, que são os neurotransmissores chamados monoaminas. As monoaminas são substâncias que eu tenho certeza que vocês já ouviram várias vezes aí nesse mundão. Quando nós falamos de monoaminas, nós estamos falando sobre dopamina, serotonina e noradrenalina, tá? Como eu disse para vocês lá na apostila, é bom que vocês se lembrem desses três danadinhos. Por quê? Porque esses três danadinhos, eles vão estar envolvidos em todos os quadros que nós vamos trabalhar numa perspectiva de psicofarmacologia. Porque parece que, na maioria desses transtornos de humor, quando nós falamos de uma questão especificamente bio, nós estamos falando de neurotransmissores que estão se comportando de uma forma diferente. Lá na nossa próxima etapa, vocês vão entender como isso vai acontecer na depressão, como que isso vai acontecer lá no transtorno afetivo bipolar. Mas nessa etapa, o nosso interesse é entender um pouquinho sobre como que esse processo sináptico normal, ele parece que tem uma encrenca aí nesse processo e ele vai acontecer de uma forma disfuncional. Então, quando a gente está falando dos quadros psicóticos, nós estamos falando de um neurotransmissor específico. Quem é que já leu aí e sabe qual é o neurotransmissor que está envolvido aí com os quadros psicóticos? Temos aí um corajoso? Ninguém? Dopamina. Perfeito, Valéria. Nós temos aí algo que não está funcionando aí bem com a dopamina, né? Como diz aí os filósofos populares, algo de errado não está certo aí com essa dopamina, né? Então, gente, quando nós estamos falando sobre os quadros psicóticos, né? Quando nós estamos falando dentro desse espectro esquizo, nós estamos falando sobre uma dopamina que parece estar se comportando de forma diferente. Vocês viram também lá na nossa apostila que quando nós falamos dos transtornos psicóticos, nós temos dois principais grupos, né, de sinais e sintomas. Nós temos os sinais e sintomas chamados positivos e nós temos os negativos. Os positivos, a gente vai pensar que eu, professora Evane, que sou dita como uma pessoa normal, o conceito de normal é um conceito naturalmente muito delicado, mas eu aí, nessa perspectiva de normalidade que é compartilhada, eu sei que eu não deliro e eu sei que eu não alucino. Só às vezes aí quando acontecem umas coisas esquisitas, né, que a gente alucina, que tá ouvindo a nossa mãe chamando, às vezes acontece. Que tem bicho subindo e a gente bate assim, no nosso braço e não tem bicho nenhum.
Mas de uma maneira geral, eu não tenho alucinações e delírios que são engessados. Quando tem alguma coisa esquisita acontecendo e eu pergunto para a pessoa, mas tem alguém me chamando? Mas tem um bicho aqui? Você tá vendo aquilo dali? E se uma pessoa fala, não, Evelyn, você tá viajando na maionese, eu vou acreditar. Mas eu não tenho aquele tipo de delírio, aquele tipo de alucinação em que a pessoa fala, Evelyn, isso não existe. E eu falo, existe sim. Você não tá me considerando. Você não tá vendo que eu tô com medo? Você não tá vendo que ele tá me perseguindo? Então, normalmente no meu comportamento, eu não tenho esse tipo de sintoma. Então, quando é um sintoma que é algo a mais que o meu comportamento, eu chamo de sintoma positivo, que são os delírios e as alucinações. Pessoal, vocês entenderam a diferença entre delírio e alucinação? Ficou claro na apostila? Ficou, né? Então, lembrando sempre que nós temos a alucinação como uma alteração de senso-percepção, então é alguma coisa que está diretamente ligada aos nossos órgãos do sentido. Eu vejo algo que parece que o meu colega não está vendo, estou escutando algo que o colega diz que não existe, sinto um cheiro, sinto um gosto, né? Então, isso daí é uma alucinação, perpassa necessariamente pelos órgãos do sentido. Em contrapartida, nos delírios, nós temos pensamentos, né? Eu tenho um exemplo que aconteceu comigo no CAPS, que eu sempre gosto de trazer para a gente ilustrar um pouquinho a diferença dos delírios e da alucinação. Trabalhava lá no CAPS 2 de Taguatinga. Era bem nessa época, assim, era agosto, setembro, era a época do calorão, né? E eu tava com uma blusinha assim, né? Sem manga, aquele, gente, calor da peste. A gente olhava para todo mundo, tava todo mundo com uma roupinha de calor. E aí chegou a usuária do serviço com a filha dela e as duas brigando mesmo, coisas de CAPS. Aí eu era profissional de referência desse CAPS e eu falei, vamos ali entrar numa sala para a gente conversar um pouquinho para eu entender o que está acontecendo? Aí eu entrei na sala com essa usuária do serviço, que era uma usuária com diagnóstico de esquizofrenia, e a filha dela. Eu falei, fulanas, o que está acontecendo? Aí a filha, Evany, minha mãe pegou todos os meus cartões. Minha mãe não entende que eu não tenho dinheiro. Minha mãe não entende que os meus cartões estão estourados e que eu não posso fazer compras, Evany. Minha mãe quer gastar no meu cartão e eu não tenho dinheiro para isso. E eu vi que a dona fulaninha estava bem zangada com a filha. E eu virei para dona fulaninha e falei, dona fulaninha, mas o que está acontecendo? Por que você pegou os cartões da sua filha? Sua filha não pode gastar no cartão. O que você está precisando? Só que eu não contei um detalhe para vocês, gente. Era num período de calorão. Dona fulana chegou com uma blusa de frio pesada, luva, touca, cachecol. Coitadinha, gente. Tava tão suja aquela roupa, tão suja naturalmente, né? Se você bota uma blusa de frio no período de calor, você vai suar que nem uma bica, né? E ela tava suando que nem uma bica, mas tava ali firme e forte com aquela roupa que tava vencidaça. E eu falei, dona fulaninha, o que tá acontecendo? Aí a dona fulaninha, Evany, eu trabalhei a minha vida toda para sustentar essa menina. Eu dei muito duro, eu fazia faxina. E agora que eu preciso, ela não me ajuda. Ela quer que eu sobreviva a esse inverno de Paris com uma blusa de frio. Como eu vou sobreviver a esse frio com uma blusa de frio, Evany? Gente, se eu tirasse aquela blusa de frio dela naquele calorão todo, ela ia tremer. Ela tava com frio, né? Então, quando a gente olha para essa história, a gente vê muito nitidamente o que é o delírio, o que é a alucinação. Quem aí chuta? O que foi o delírio, o que foi a alucinação no caso da dona fulaninha? O que vocês acham que tinha aí de delírio e de alucinação? Pode chutar, tá, gente? A nossa aula de hoje vai ser bem dialógica mesmo. Vamos
fosforilar aí nas sinapses. O que era delírio e o que era alucinação? O que vocês acham? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. A alucinação que o corpo dela estava sentindo frio. Sim, perpassou os órgãos do sentido, né? Uma alucinação de natureza tátil, termostática. E o delírio? O que era delírio? Aí o Ricardo também acha a sensação de frio. Isso aí a gente entendeu que é uma alucinação, tá perpassando os órgãos do sentido. Mas o que era o delírio? A gente está falando que o delírio é uma alteração de pensamento, de crença. O que era o delírio na história da dona Fulaninha? Tava em Paris, gente, Paris. Eu tava lá em Taguatingão, caindo fogo do céu de tão quente. E dona Fulaninha tava onde? Em Paris. Elegantíssima, gente. Lá, o relógio lá da Praça do Relógio é a própria Torre Eiffel, né? Se eu falasse para ela que ela não tava em Paris, o que ela ia fazer, gente? É óbvio que ela ia ficar chateada comigo, como ela estava chateada com a filha dela. O frio era real, ela estava sentindo frio. Ela realmente acreditava que estava em Paris, gente. Então imagina se eu falasse, dona Fulana, você não tá em Paris, dona Fulana? Você quer Taguatinga, dona Fulana? Olha aqui em volta, tá todo mundo aqui morrendo de calor, olha pra minha roupa de alcinha. Dona Fulana, não é possível que você não esteja vendo isso? Então ela ia realmente ficar muito chateada, né? Juliana, a gente já vai chegar lá, que é o grande ponto da questão, né? Eu trouxe esse exemplo porque a gente consegue ver como vai se dar essa condutância aí dessa situação. Então, lembra que eu falei para vocês lá na apostila que o sofrimento, ele não é o sofrimento em si. Para ela, se ela tivesse blusa de frio, touca, cachecol, vários, ela estaria lá tranquilona na casa dela. Ela não estaria chateada com a filha, ela não teria brigado com a filha, elas não teriam ido pro CAPS naquele momento. Por que elas estavam no CAPS naquele momento? Porque houve um choque da realidade da mulher que tinha o diagnóstico de esquizofrenia e da filha dela. A filha dela que não podia gastar e que não estava sentindo frio, e uma pessoa que estava sentindo muito frio e que estava se sentindo desconsiderada pela filha, porque, poxa vida, ela trabalhou tanto para sustentar a filha faz um negócio desse, gente, deixando ela ficar com frio, parecendo um picolé. Quem é que não ficaria bravo, gente, se tivesse um filho relapso e desleixado desse, né? Então, a gente compreende que o sofrimento, ele se dá no contato com o outro, com a realidade do outro, que não é a mesma realidade que o indivíduo vive. Pois é, não tinha, era pobre, Juliana. Era muito pobrinha, né? A maioria dos nossos usuários são muito vulneráveis. Quando vocês forem para o estágio, assim, que vocês forem para o contexto do SUS, vocês vão ver que a vulnerabilidade social deles é importante. E sim, ela só tinha uma blusa, a filha dela muito pobrezinha mesmo, por isso que a filha tava nesse desespero todo, porque ela não tinha como comprar mais roupa. E ok, gente, situação de crise, isso é uma crise em saúde mental. A crise estava instalada. Eu já falei que como profissional eu não podia lá desconsiderar e falar, olha, não tá frio coisa nenhuma, você não tá em Paris coisa nenhuma, se toca, garota. Eu não podia fazer isso. O que eu, como uma profissional de saúde mental, poderia fazer numa situação dessas? Quem chuta aí uma ideia? Vamos lá, quero ver a criatividade de vocês aí. Dar uma blusa para ela. Sim, inclusive, Juliana, muitos dos CAPs têm bazares, né? A maioria dos CAPs, inclusive, recolhem muitas doações, porque como eu disse para vocês, nós temos muitos usuários dos serviços numa situação de vulnerabilidade social extrema. Então, sim,
Se tivesse uma blusa no bazar naquele momento, eu teria dado para ela. Eu olhei, não tinha. Porque era época de calor, né? Geralmente o pessoal começa os desapegos das roupas de frio. Quando surge o frio, começam as campanhas. Não tinha, infelizmente. Mas se tivesse, nada me impediria de dar essa blusa. Falar para ela que a filha dela levaria ela de volta para o Brasil. Então, Rebeca, é muito delicado, né? Quando a gente está falando de considerar o sofrimento desse indivíduo dentro desse contexto, a gente precisa andar numa corda bamba muito grande, no sentido de não afirmar o delírio e a alucinação dele, mas não desconsiderar a dor. Então, se eu falasse, olha, sua filha vai te levar de volta para o Brasil, de alguma forma eu estaria afirmando o delírio dela, eu estaria falando, olha, você está realmente em Paris, né? Então seria aquela complicação. Ela ia falar assim, não, mas eu não quero ir para Paris, eu não quero voltar para o Brasil, eu amo Paris, né? Então provavelmente poderia ser uma outra encrenca na história. Ia dizer para a filha dela, com ela ouvindo, para considerar ela comprar só uma blusa e não gastar mais do que isso. Bem, poderia ser também, Juliana, mas a filha dela estava numa situação de vulnerabilidade social extrema. Não dava para pedir, principalmente porque como não era a época de frio, era mais difícil, né, de comprar uma blusa. Falar que o clima de Paris... Gente, tô adorando aqui as ideias. Falar que o clima de Paris mudou. Falar, nossa, mas dona fulana, é verão, ó, acabou de mudar pro verão de Paris. Amanhã não vai... Pois é, Catarina, entra na mesma história lá da Rebeca, né? A gente estaria, de alguma forma, engessando ainda mais esse delírio dela, porque ela ia realmente acreditar que estava em Paris. Gente, eu fiz, na verdade, uma intervenção em crise muito simples, né? Eu virei para a filha dela, com ela assim, e falei, olha, eu entendo que a sua filha, ela não tá tendo dinheiro para comprar nesse momento, né, fulana? Aí a filha, Evelyn, não tem como. E assim, gente, a gente conversa com o filho fazendo bem assim, ó, né, fulano? Né? Para ver se fulano entra na onda. Mas com o tempo de CAPS, eles vão entrando aí, entendendo um pouco das nossas intervenções. Falei, fulana, você conhece alguém que seja assim com um corpo parecido? Tatiana, isso é uma habilidade assim que os profissionais da saúde mental fazem. Dá piscadinha, dá um chutinho por debaixo da mesa, um cutucãozinho assim, ó, habilidade de enfermagem, tá? Vai trabalhar na saúde mental. Tem que internar, vai pra frente do espelho e fica. Já assim você tá, ó, show de bola na piscadinha. E aí, considerando a situação, eu falei, tem alguém da sua família aí que tem um corpo parecido com a sua mãe e que possa emprestar uma blusa para sua mãe? A filha, tem a tia fulana. Aí eu, dona fulana, se a sua filha pegar uma roupa de frio, você se importaria? Porque ela não tem muito dinheiro agora, né? Aí a dona fulana, assim, meio zangadinha, né? Claro, ela queria uma roupinha nova, né, gente? Ela queria uma roupinha nova, ela só tinha uma. Falei assim, não, mas não se preocupe, porque quando melhorar a situação financeira da sua filha vai comprar uma roupa pra você. Não é, fulana? Sim, Evane. Fechando a fatura do cartão, eu vou lá comprar uma blusa pra minha mãe. Eu, então tá, dona fulana. Então, a gente vai combinar o seguinte, sua filha vai pegar uma blusa de fio emprestada pra senhora, tudo bem? Ela, tudo bem. Eu falei, mas sabe, dona fulana, eu percebam, gente, nessa pequena intervenção, eu reforcei o contato e a confiança que essa usuária do serviço tinha em mim, porque eu validei. Eu não fui lá e reforcei, nossa, tá muito frio, dona fulana, nossa, dona fulana, mas o inverno de Paris realmente é grave. Eu não falei que tava frio, eu não falei que era Paris, mas eu considerei o sofrimento dela. Eu entendi que ela estava com frio, né? Então eu tentei arrumar
uma solução para o problema dela. Quando eu fiz isso, gente, eu ganhei a confiança dela. Então, esse é o nosso trabalho diário do CAPS. Quando vocês estão no CAPS, vocês veem que os usuários, eles têm profissionais específicos que eles gostam. Esse é o que nós chamamos de profissional de referência. Isso vai se comunicar com o nosso conteúdo daqui a pouco. Então, a gente cria essa ponte de confiança. E quando eu validei o que ela estava sentindo, falei, dona fulana, eu percebi que a senhora está um pouquinho triste aí, que a senhora ficou um pouquinho estressada. A senhora não concorda ali de tomar uma medicaçãozinha? Vamos falar com a doutora Marta? Vamos tomar uma medicaçãozinha para a senhora ficar mais calma? Eles são habituados, gente. Eles não têm problema de tomar medicação. Eles têm problemas quando a gente obriga eles. Se ela for igual criança, está ruim a situação. Aí é que entra a nossa lábia, o nosso poder aí de comunicação, que é inclusive uma das habilidades essenciais para a gente desenvolver dentro da saúde mental. Mas a gente passa uns sufocos, viu, Amanda? A gente passa, ó, às vezes é um pouco difícil. Mas a maioria a gente consegue convencer dessa forma. E foi assim que eu convenci ela, né? Falei, dona fulana, vamos ali conversar com a doutora Marta? Vamos. A doutora Marta prescreveu, gente, na mesma hora fizemos um haloperidol intramuscular. Resolveu o delírio, resolveu a alucinação. Ela foi para casa com a filha dela e estava lá sossegadona, né? O profissional sai de lá precisando de um CAPS. Bem, Juliana, eu faço assim, análise há muitos anos, eu faço acompanhamento com psicóloga há muitos anos, então não posso dizer que não é verdade, tá? Não posso refutar aí a tua ideia, porque a gente realmente precisa de cuidado também. Então, galerinha, eu trouxe essa história para vocês entenderem um pouquinho como se dá esse delírio e essa alucinação. Mas a gente precisa compreender que quando uma pessoa entra lá no espectro esquizo, ela só começa apresentando esse delírio e essa alucinação que pode ser por várias causas. Pode ser porque teve alguma alteração glicêmica, pode ser porque a pessoa fez o uso de alguma substância, pode ser porque a pessoa esteja com uma febre muito alta, né? Então, existem várias situações fisiológicas que podem levar a pessoa a um quadro de delírio e de alucinação, qualquer tipo de alteração neurológica, se a pessoa estiver tendo um AVC, tudo isso, gente, pode levar a pessoa a um delírio ou uma alucinação. Então, quando uma pessoa chega no serviço com delírio e uma alucinação, a gente não diagnostica a esquizofrenia, né? A gente precisa passar por toda aquela investigação diagnóstica que vocês viram na apostila, apresentando sintomas, pelo menos um dos sintomas ser um delírio e uma alucinação, por um determinado período de tempo, para que a gente fale, ok, ela transitou em todo o espectro esquizo e agora pode causar, Juliana, a febre, o delírio, a febre pode levar a delírios e alucinações, tá? É bem comum. Quando a pessoa tá com um grau bem elevado de febre, pode acontecer. Passando dos 39, 40, a gente já entra nesse risco. É muito, tem o tempo todo pessoas que sempre vão na contramão. Então, se alguém escuta o que eles têm a falar e considera aquilo, realmente é bem mais fácil conseguir que a pessoa também escute e aceite. Sim. Gente, vocês vão ver lá na depressão também, vocês vão ver lá no transtorno afetivo bipolar, que o transtorno em si, a alteração neurobiológica em si, ela não causa sofrimento. Ela causa sofrimento no contato com o outro, tá? O sofrimento, ele nasce a partir de uma perspectiva relacional. Vocês entenderam um pouquinho aqui, eu trouxe esse exemplo aqui para vocês entenderem um pouquinho dentro do esquizo, né? Mas quando a gente for trabalhar os outros sintomas, vocês vão ver que isso são coisas que se repetem, né? Isso é bem natural. Então, gente, quando a gente está falando disso, de uma pessoa que começou a apresentar lá os sintomas positivos, caminhou dentro do espectro esquizo e foi diagnosticado com uma esquizofrenia, ótimo, né? A esquizofrenia, ótimo nada, esse modo de dizer, né, gente? Ok, aconteceu. Tá elucidada a questão. Mas quando nós temos um esquizofrênico lá no início do seu diagnóstico, lá na juventude, ele vai ter esse predomínio desses sintomas positivos. E esse predomínio desses sintomas positivos, eles vão se dar
por uma liberação exacerbada de dopamina na fenda sináptica. Então, se nós temos um neurônio pré-sináptico liberando uma pancada de dopamina, essa pancada de dopamina vai acabar hiperestimulando esse neurônio pós-sináptico. Então, vai ficar doidão o neurônio pós-sináptico, porque ele vai ficar doidão, galera. O que é que vai acontecer? Isso mesmo, delírio e alucinação, né? Mas conforme ele vai caminhando no espectro esquizo, com algumas décadas de diagnóstico, ele vai começar a apresentar os sintomas negativos, né? Ele vai ter um embotamento, ele vai ter várias questões aí que vai ser decrescida do seu comportamento. Ele vai conversar cada vez menos, ele vai ser menos afetivo, ele vai ter menos facilidade no convívio social. E isso vai acontecer por quê? Porque aquela dopamina super enérgica lá no início do diagnóstico, quando vai caminhando, ela vai ficar de menos. E aí, quando tem de menos, a gente vai ver esses sintomas negativos, que por vezes vão até se confundir com quadro depressivo. E agora lembrem-se, quando nós temos ali sintoma negativo, nós temos baixa de dopamina. Guardem essa chave para vocês compararem lá no próximo bloco, quando nós falarmos de depressão. Tudo bem? Deixa eu ver aqui o que vocês falaram. Catarina falou que uma vez ela teve muita febre quando foi levar a Bezetacil, desceu a calcinha e percebeu que tinha vestido umas 4 calcinhas. Provavelmente foi um delírio, viu, Catarina? Os delírios, eles são os mais diversos possíveis. Teve uma vez, quando eu era pequena, foi um delírio, a gente chama de delírio onírico, né? Teve alguma coisa relacionada com o sono. Eu tenho uma irmã mais velha e nós dormíamos lado a lado, né, na cama. Eu não sei nem se meu pai lembra. Depois eu vou perguntar pro meu pai se ele lembra desse caso. E aí, a minha irmã acordou gritando e falando que tinha um largato enorme, assim, bichão, na beira, assim, da minha cama. Gente, eu acordei e eu vi o largato. Eu vi. Ela falou que viu. Eu passei a ver também. Foi um delírio ali coletivo. As duas numa situação onírica. As duas começaram a gritar. E meu pai só chegou no quarto e fez... ligou a luz. QD largato, gente. QD. Não tinha largato nenhum lá na história, né? Então foi... Na verdade, não foi um delírio, né, gente? Foi uma alucinação visual, né? Que a gente teve ali naquela situação. Ninguém é esquizofrênico, né, gente? Foi alguma situação ali que aconteceu. Então, quando a gente vê esses delírios e essas alucinações se apresentando, eles são das formas mais diversas. Desde, por exemplo, uma pessoa que ele acreditava que a mãe dele assassinava pessoas, esquartejava e colocava no congelador. Tudo isso, gente, porque a mãe dele colocava carne no congelador, a mãe dele comprava carne no açougue, botava no congelador, e aí ele abria o congelador e ele jurava que aquilo ali eram seres humanos esquartejados. Então veja, gente, o desespero dele, que a mãe dele ficava lá, ele olhando a mãe dele lá cortando a faca para preparar, cortando a carne para preparar o almoço, lá o cozidão com o chuchu. E ele falando: "Valei-me, Nossa Senhora, quem foi que a minha mãe matou dessa vez? Valei-me, mas será que eu sou o próximo? Eu acho que eu sou o próximo, acho que eu sou o próximo a ser morto esquartejado", né? Então a gente vê, gente, as várias construções. Galerinha aí do exército, vou falar uma coisa para vocês. Se vocês soubessem o tanto de usuários que têm delírios de serem das Forças Armadas, de estarem numa missão extremamente estratégica, gente, toda vez que vocês entram lá dentro do manicômio, tem pelo menos 1 ou 2. Tem pelo menos 1 ou 2 sargentos, tem pelo menos 1 ou 2 aí que está sendo procurado, sei lá, pela CIA. Então, os delírios, gente, eles são muito interessantes e muito engraçados. Mas eles são, sobretudo, um sofrimento nesse contato com o outro, porque eles sempre estão pensando que é um outro que está causando risco, que é o outro que vai machucar ele, que é o outro que está desconsiderando ele. Então, o delírio em si não é um problema, mas sim a existência desse outro. Quando a gente fala dessa existência desse outro, é por isso que a gente fala da necessidade de a gente ter um tratamento que seja biopsicossocial.
E nesse caso, professora, como que a gente age? Porque a gente não pode deixar o rapaz continuar achando que a mãe é assassina. Aí, Rebeca, numa situação como essas, né, é uma situação muito delicada, porque é uma situação em que um vínculo familiar está extremamente desestabilizado, né? Esse caso em específico foi feito a pontes com o CAPS perto da sua casa, né, o CAPS 3. Por quê? É uma pessoa que está se sentindo inseguro com a mãe, é uma pessoa que está se sentindo inseguro com o espaço de casa. Então, nessa situação, a gente convida ele para ficar internadinho lá com a gente alguns dias no CAPS. E aí, lá no CAPS, nós vamos fazer todo o manejo psicofarmacológico, a gente vai fazer todo o manejo com os grupos, com as diversas estratégias terapêuticas, para que ele deixe de delirar e a partir disso ele tenha condições de voltar para casa, né? Mas a gente também vai conversar com essa mãe, né? A gente vai conversar com essa mãe e falar, olha, dona fulana, evita botar tanta carne no congelador, né? Vê o que você pode fazer aí para ele não ver você manejando essa carne, porque isso para ele parece ser um problema, né? Então a gente vai conversando aí. Eu não sei muito bem qual foi a condução posterior disso, porque eu não acompanhei mais, né? Ele não ficou comigo. Ele ficou no outro CAPS, que é o CAPS 3 de Samambaia. E a pessoa que tem síndrome do pânico, ela acha que está com falta de ar e delírio. Síndrome do pânico não é delírio, não é alucinação, é quadro ansioso, tá? É quadro ansioso, onde vai ter uma reverberação de vários sintomas ansiosos ao ponto do insuportável e a pessoa vai ficar desesperada com medo. Mas isso aí, Maria Eduarda, eu acho que a gente vai conseguir entender um pouquinho melhor, que vai ser inclusive o conteúdo que eu vou botar no videozinho para vocês complementar, tá? Que vai ser a questão dos transtornos ansiosos. Mas tem relação realmente com a questão da reverberação desses sintomas ansiosos, que é essa sensação de dispneia, esse medo, que vai fazer com que a pessoa tenha certeza absoluta que vai morrer, que vai acontecer alguma coisa com ela ali naquele momento. Mas não é um delírio. Tem muito mais relação com sintomas que realmente acontecem dentro da ansiedade, sintomas somáticos, tá? Até porque ele pode chegar a fazer algo com ela por estar com medo. Sim, Rebeca. E quando a gente está falando de esquizofrenia, quando a gente está falando que a principal alucinação geralmente é auditiva, a gente tem também uma coisa chamada vozes de comando. E nessas vozes de comando, às vezes tem uma voz falando, olha, fulano ali tá com uma faca. Olha, fulano ali vai fazer isso com você. Então é a partir desse momento que entra a necessidade de um espaço protegido, que a gente vem sempre conversando. Quando a gente reconhece naquele indivíduo um sofrimento que possa levá-lo a riscos de autoagressão ou de heteroagressão, é aí que entra a necessidade de a gente avaliar a necessidade de um espaço protegido. Porém, o que a gente compreende? Compreende não, assim, é bem claro na prática. Para você tirar uma pessoa de uma situação de delírio, de alucinação, é questão de alguns dias. A pessoa não precisa ficar internada 2, 3, 4, 5 meses. E também no CAPS, gente, eles confiam na gente. Então, a pessoa, ela fica lá no CAPS sossegada. Ela fica lá sem precisar estar contida. Ela fica lá tomando o remedinho dela, participando dos grupos. Não dá um trabalho pra gente. Não dá um pingo de trabalho para os profissionais, né? Então, a gente está falando de um tratamento que respeita essa pessoa, um tratamento que não infringe a violência. Então, quando a gente fala dessas situações de crise onde é necessário um espaço protegido, a gente precisa militar pela existência de mais CAPS 3, porque hoje em Brasília nós só temos um, que é esse CAPS de Samambaia, né? Mas a gente percebe muito nitidamente a diferença de um usuário que passa um tempo internado em um CAPS e um usuário que passa um tempo internado no manicômio, tá? Bem, mas entendendo agora um pouco isso,
Já teve algum caso de alucinação lá dentro do CAPS? É uma pergunta, Juliana? Porque assim, dentro do CAPS é só o que tem. 24 horas. Você tá lá no grupo, a galera tá conversando, a galera tá vendo disco voador o tempo inteiro, tá? Essa é a nossa realidade de trabalho dentro dos CAPS, é o tempo inteiro. Mas, gente, tratar delírio e tratar alucinação não é o mais desafiador, né? Quando vocês olham lá para a psicofarmacologia, vocês vão ver vários fármacos que vão ser capazes de inibir a ligação da dopamina ao neurônio pós-sináptico. Se ele vai impedir que a dopamina se ligue, ele vai impedir a estimulação, né? Então, a gente vai reduzir esses sintomas. Porém, galerinha, o que é mais desafiador é quando a gente está falando de sintomas negativos. Porque quando a gente fala de sintomas negativos, nós estamos falando de receptores em locais específicos. Que no caso, como eu falei para vocês, são os receptores específicos lá no nosso lobo frontal, na região frontal, né? Mas é muito complicado eu virar e falar assim, olha, eu vou dar um jeito de aumentar a dopamina para manejar o sintoma negativo, compreendendo que o sintoma negativo é a diminuição da dopamina, sendo que essa dopamina ela vai se ligar ali à região frontal, mas ela pode se ligar a vários outros lugares do corpo, né, gente? Então, é muito mais desafiador você fazer a construção de um psicofármaco para trabalhar com sintoma negativo do que com sintoma positivo. Deu para entender o porquê, gente? Eu não sei aqui se ficou claro o porquê que é mais difícil tratar o positivo do que o negativo. Deu? Não entendi. Tá. Quando a gente fala de sintomas positivos, nós falamos de um aumento importante na dopamina, né? Mas lembra que lá na nossa apostila eu contei para vocês que, diferente dos sintomas positivos, onde há um aumento da dopamina, sintomas negativos nós temos uma diminuição? Porém, quando a gente está falando de sintomas negativos, a gente está falando de um subtipo específico de receptor de dopamina num local muito específico do nosso cérebro, gente. Agora me diga, se eu vou fazer um remédio que vai aumentar a quantidade de dopamina, como é que eu vou garantir que essa dopamina ela só vai agir nessa região frontal aqui? Sintoma positivo é aquele que a pessoa nunca teve. Porque pensa aqui comigo. Deixa eu pensar aqui numa forma de clarear a situação. Pensa aqui comigo, né? Eu vou jogar um fármaco no corpo. E eu vou tentar fazer com que esse fármaco ele aumente a concentração de uma determinada substância, né? Lembra que eu falei lá, momento filosofia da apostila, tudo em excesso é ruim, tudo em falta também é ruim, né? Então, eu vou aumentar a dopamina. Mas eu falei lá na apostila de vocês que os sintomas negativos, eles estão associados na diminuição da dopamina numa região bem específica do nosso cérebro. No restante do nosso cérebro tá ok. Então, se eu aumento a dopamina, eu vou fazer que eu posso diminuir aí os sintomas positivos, concorda? Porque se os sintomas positivos é uma queda na dopamina, eu vou impedir que se tenha sintomas. Eu falei positivos ou negativos, gente? Sintomas negativos. Sintomas negativos são os sintomas devido à queda da dopamina, né? Numa região específica. Isso significa que as outras regiões estão ok. Nas outras regiões a dopamina tá ok. Só não tá ok na região específica frontal. Então, o que acontece? Eu vou aumentar a quantidade de dopamina, só que ao mesmo tempo que eu vou normalizar a dopamina que está baixa numa região específica, nas outras regiões que a dopamina estava normal, se eu aumento a dopamina, eu vou causar o quê? O que é que vocês sabem que acontece
quando nós temos muita dopamina? Quem aí arrisca? Façam fila. Delírio e alucinação, tá? Vamos lá. De novo. Sintomas positivos: delírios e alucinações. Eles vão acontecer quando nós temos muita dopamina. Tá claro? Sintomas negativos: embotamento, isolamento, pobreza na linguagem. Nós vamos ter quando diminui a dopamina. Ficou claro essa questão? Vamos fazer o passo a passo para ficar mais claro. Então tá. Então, o que a gente tem que entender dos sintomas negativos? Os sintomas negativos, eles estão associados a uma queda da dopamina. Só que não é uma queda na dopamina que vai acontecer em todo o sistema nervoso. A queda da dopamina, ela vai estar numa região bem específica do cérebro. Ficou claro? Então, significa que na região frontal, nós vamos ter uma queda da dopamina. Mas nas outras regiões do cérebro, nós vamos estar com a dopamina ok. Então, galera, se eu invento um fármaco aí para aumentar a dopamina, para resolver o sintoma negativo, esse fármaco vai resolver a queda da dopamina no nosso lobo frontal. Concorda? Porém, nas regiões em que estava ok a dopamina, se eu coloco mais dopamina, a dopamina vai ficar exagerada. E se a dopamina está exagerada, nós vamos ter delírios e alucinações. Ficou claro? Eita, gente. Ah, minha mãe aqui com a beijo. Ficou claro agora? Alguém ficou com dúvida, gente? Então, pessoal, dentro do nosso sistema de saúde isso é muito complicado, porque nós temos alguns fármacos que são mais específicos, né? A Rebeca trouxe, entendi, é a questão da especificidade do fármaco. Sim. Então, para tratar os sintomas positivos, a gente tem uma quantidade de fármacos maiores, que são os fármacos típicos que eu falei para vocês, que é o haloperidol, por exemplo, que é a clorpromazina, levo, né? Mas os fármacos que são mais específicos, eles são muito mais caros, que é a olanzapina, a clozapina. Então, não são fármacos que estão aí distribuídos a Deus dará no SUS. Então, no SUS, para a gente ter acesso aos fármacos atípicos, né? Entra no processo de farmácia de alto custo, então isso dificulta muito o tratamento desses esquizofrênicos que são mais residuais. A gente chama de esquizofrênico residual, são os esquizofrênicos que têm muitos anos de diagnóstico, né? Então são pessoas que já são mais velhas, com seus 50, 60 anos, com 30, 40 anos de diagnóstico, né? E que às vezes ficam muito mais vulnerabilizados nessa situação. Mãe, fecha a porta que vai bater. Ficou claro, meninos? Deu uma clareada aí na questão da psicofarmacologia? Eu sei que é um pouquinho delicado, um pouquinho mais difícil, mas a gente vai tentando aí organizar. Se vocês perceberem que ainda sobrou alguma dúvida no processo, vocês me mandem mensagem no chat e a gente vai tirando as dúvidas aos poucos, tudo bem? Nós tivemos também um outro tópico na nossa apostila, que foi o tópico relacionado ao uso do álcool. Lá, gente, na questão do uso do álcool, ficou claro para vocês a questão de que o álcool tem duas fases de ação? A primeira, que é uma fase estimulante, a segunda, que é uma fase depressora? Vocês conseguiram entender um pouquinho a linha de raciocínio que eu falei de por que essa característica bifásica do efeito do álcool é tão potencialmente complicada
a ponto de ser um problema de saúde pública numa perspectiva de acidentes? Que é aquela coisa, né, gente? A galera timidazona, veja, timidazão. Sou timidazona, tô querendo arrumar um boy magia, né? Eu vou ter que ir pra balada. Mas tímida, gente, tímida, Evelyn, tímida. Aí eu pego meu carrinho e vou pra balada, né? Aí eu chego lá, não consigo nem manter meio segundo de contato visual com o boy, porque eu sou muito tímida. Fui de carro, pensei que não fosse beber, mas fui com o objetivo, que era dar uma paquerada. E aí eu falo, pô, eu vou beber aqui uma docezinha, né? Pra ver se eu dou uma soltada aqui, pra ver se eu consigo paquerar. Aí eu bebo, né? 1, 2, 3 doses. E aí eu vou ter nesse período inicial aqui essa fase estimulante. E aí, gente, é o problema de todo bêbado. Olha o problema de todo bêbado. A fase estimulante a gente tá ligado, a gente tá vendo tudo, a gente tá entendendo tudo. Mas o problema se dá na fase depressora. Então é aí que o danado bêbado, que não sabe que tá bêbado, que ainda não se conhece muito bem, ele vai fazer o quê? Ele vai se colocar em risco, porque ele não sabe desse segundo momento. Então ele vai pegar a direção e lá ele vai ter os reflexos lentificados, ele vai ficar mais sonolento, ele vai ficar muito rebaixado. E é aí que os acidentes de trânsito acontecem, né? Mas quando a gente fala de dosagem, né, de álcool, a gente compreende que, naturalmente, quanto maior a dose de álcool que a gente toma, maior é a nossa predisposição para sintomas mais acentuados. Porém, gente, a gente não precisa de doses gigantescas para que isso aconteça. Então, às vezes, as pessoas elas ficam muito zangadas, porque elas falam, nossa, mas que frescura agora, se eu gargarejar um enxaguante bucal, eu falo isso, né, gente? Porque todo mundo fala isso, é uma coisa normal aí da sociedade. Se eu gargarejar agora enxaguante bucal, o Detran vai me pegar. Gente, não odeio o Detran por isso, né? A gente pode odiar o Detran por outras coisas, mas não por isso, né? As leis de trânsito que são referentes a essa tolerância zero do álcool e da direção são justamente por conta disso que eu tô falando para vocês. E isso tem sido mais grave ainda, gente, porque nós temos uma juventude, né? Quando a gente vai olhar os índices de acidentes de trânsito, a gente vê que a maior parte desses acidentes de trânsito, eles acontecem com a juventude. E aí, galera, não tô nem dizendo que vocês bebam álcool por aí, então falem com os amigos de vocês aí. Além da cerveja, o que é que a galera gosta de tomar aí na balada? Me conta aí um pouquinho do que é que tá na moda aí. Corote. Corote é papum, né, gente? Corote é menos mal, porque corote é tão esquisito e alcoólico que rapidinho a pessoa fica bêbada e percebe. Tequila também fica. Agora, vodka, gente. Vodka, rum. São bebidas que as pessoas têm o hábito de misturar. Adoram misturar com o quê? Energético. Gente, tá super na moda. Olha só, a Tatiana Tossigin aqui, que já é cara, e a Rebeca, riquíssima, tá falando aqui que juventude tá bebendo uísque, gente. Ó, minha juventude aqui tá mais pra corote, viu? Minha juventude tá mais pra corote no carnaval do que o uísque, mas tudo bem, tem gente mais elegante do que a minha juventude. Velho Barreiro. Minha juventude tá com 30. A nossa juventude, Rebeca. Minha juventude ainda tá na época do corote. Mas brincadeiras à parte, gente, a gente compreende que a galerinha tem muito esse hábito de misturar essas bebidas destiladas com energético. E o que esse energético vai fazer? Montila. Eu não sei, eu nunca nem bebi Montila, Tatiana, eu não sei nem opinar, mas ainda vende, né? Mas aí o que a gente vê? A galerinha que tá misturando destilado, que tem um alto índice alcoólico, com o quê? Energético. Então, nós temos ali naquele copinho um destilado com um altíssimo índice alcoólico, né?
com uma bebida que vai prolongar essa fase estimulante do álcool, né? Porque quando é um álcool normal, por exemplo, vinho, gente, o pessoal adora meter o pau no danado do vinho, né? Porque o vinho parece que até que a primeira fase não existe, né, gente? Tem gente aí que fala que quando bebe vinho não sente essa primeira fase estimulante. Já vai logo para a depressora e quer tirar uma sonequinha, né? Então a gente percebe que existem algumas bebidas que a gente vai ver essa fase estimulante menorzinha e essa fase depressora mais acentuada. Isso, gente, é melhor por quê? Porque a pessoa, ela tem uma maior clareza quando entra na fase depressora, ela sente de fato esse sintoma. Então, se é uma pessoa que tá vendo que tá meio lesadona porque bebeu álcool, ela já sabe, não, realmente eu não tô legal para dirigir, não. Mas quando a pessoa tá lá na fase energética, ela vai achar que tá tudo bem, né? E é isso que vem acontecendo com a questão da galerinha que toma energético. É uma galerinha que está tomando um índice alcoólico muito grande, mas devido à alta quantidade de energético, eles vão se manter nessa fase estimulante por muito mais tempo. E estão ingerindo cada vez mais e mais e mais álcool dessas bebidas destiladas que eles estão misturando. Então, o que acontece? Quando a fase depressora vem, gente, ela vem pesadíssima, né? Então, o que a gente mais vê é a galera falando, nunca mais tomo Bacardi com Schweppes, nunca mais tomo vodka com suco gummy, né? Por quê? Porque a gente vai percebendo que essa galerinha que tá aí de alguma forma disfarçada e bebendo, confiando nessa fase estimulante do álcool, ela não tá sentindo a quantidade altíssima de etanol. E aí a gente vai chegar lá naquela fase lá do acetaldeído que vocês viram lá, elas vão chegar lá daquele jeito. Elas vão sentir aquela alta gigantesca do acetaldeído, né, do ácido acético lá. Por quê? Porque eles não perceberam que estavam ingerindo uma grande quantidade de álcool, porque o que estava mais proeminente ali era o energético. Ficou claro? Energético acelera batimentos do coração. Sim, sim. E isso é muito interessante, Juliana. A gente vai conversar um pouquinho melhor sobre isso depois, na próxima etapa. Mas dentro da intoxicação pelo álcool, isso é muito delicado, porque se a gente tá falando que a galerinha que compra lá, a galerinha vai pra balada, né, gente? A galerinha pede lá aqueles baldes, né? Pede um balde com uma vodka e um monte de energético. E a galera vai lá e ó, sapecando. Aí nós temos o quê? Nós temos aqui o efeito do energético, que já tem esse efeito estimulante, ou seja, é um efeito que vai inclusive vir a alterar a condutância cardíaca, que a gente vai ver agora nessa terceira etapa, com as drogas estimulantes. Então, nós temos um energético que está deixando o nosso coração ligadão, mais o efeito do álcool e da intoxicação, né? Então, a gente vai entender um pouquinho melhor também sobre essas emergências na nossa próxima etapa. Não vou entrar nisso agora, porque é bastante fisiologia e não quero judiar o coração de vocês na aula de hoje. Mas ficou claro, gente, o problema do energético? É raro quando você vê, às vezes, uma pessoa que se envolveu em acidente de trânsito, é raro que uma pessoa se envolva em acidente de trânsito por conta de uma alta ingesta de vinho, por exemplo. Ou, enfim, uma droga que bate muito mais rápido, porque ela tem noção que ela tá alterada. Então, gente, pro pessoal que gosta aí de uma bebidinha de final de semana, é sempre muito importante que a gente compreenda exatamente quais são os nossos limites, né? Catarina diz que só toma leite com Nescau. Ok, Catarina. Sou uma professora que acredita bastante nos alunos, acredito na palavra de vocês, então tudo bem, tá?
Uber, gente, olha, Uber é a grande salvação da juventude, então pegue o Uber, muito bem lembrado, né? E se conheçam, gente, se conheçam, né? Como eu disse para vocês na apostila, infelizmente eu já morri é ótimo. Eu já vi usuários muito queridos meus falecerem por conta da intoxicação alcoólica, né? Então, às vezes, dentro dessa nossa perspectiva de tentar tampar um buraco nosso com álcool, eu dei aqui o exemplo, sou tímida, vou paquerar, não consigo paquerar, faço o quê? Bêbado. Bêbado, ora bêbado, bebo. Tô com problema, vou fazer o quê? Bebo. Então, quando a gente percebe, gente, as pessoas que fazem usos exagerados de álcool e outras drogas, a gente precisa perceber o que é que tem ali que está levando aquela pessoa à busca daquele efeito, né? Então, galerinha, se vocês por um acaso gostam de beber uma cervejinha no churrasco, se vocês gostam de beber o gin elegantíssima aí, Rebeca elegantíssima com um copinho de uísque, aí tudo bem, né? Como eu disse para vocês, o segredo é não usar em excesso. Mas para a gente não usar em excesso, a gente precisa devagar. A gente precisa conhecer quais são os limites do corpo. E a gente precisa parar de glamourizar, gente, esse estado alcoolizado, esse estado que a gente chama de bêbado. Porque quando a gente entra num estado de bêbados, a gente perde completamente o controle. E sabe-se lá o que a gente vai fazer, né? O pai da amiga já entrou em coma por conta da bebida alcoólica, vai acontecer. Vai ser a nossa aula, quando a gente conversar um pouquinho sobre a questão das emergências. Mas a gente começa com o álcool, gente, falando do álcool, porque é uma questão muito interessante. Eu, inclusive, deixei lá para vocês no início da apostila. Eu perguntei para vocês bem assim, mas galera, por que o álcool ele é legalizado e as outras drogas não? Porque, gente, quando a gente vai olhar numa perspectiva de acidente, numa perspectiva de problemas de saúde, a gente vai perceber que para o SUS a droga mais onerosa é o álcool. A droga que mais causa efeitos de curto, médio e longo prazo é o álcool, tá? A gente vai ver que as outras drogas, elas também têm questões que vão impactar muito numa perspectiva psicossocial. Mas quando a gente está falando de bio, de corpo, de doença, de acidente, de intoxicação, a gente está falando que o número mais expressivo que nós temos é em decorrência do uso abusivo de álcool. Então a pergunta aí para vocês matutarem é: por que diabos a tal da droga mais perigosa numa perspectiva corporal, não estou falando social, numa perspectiva bio, por que a droga que é extremamente perigosa é exatamente a droga que é não apenas legalizada, como tem comercial 24 horas na televisão, na internet, no jornal, na rádio, né? Por causa do capitalismo, lucro. Exatamente. Mas a nossa aula, gente, a nossa próxima aula síncrona, por favor, não percam. Não percam, galerinha, porque nós vamos ter um pouco mais de bagagem para gente fechar a nossa disciplina de saúde mental com a maior polêmica de todas do universo inteiro, que é a questão da guerra às drogas e a redução de danos, tá? Vocês vão pensar um pouquinho mais sobre isso. Combinado, galera? Bem, por último, o último tópico que eu gostaria de conversar com vocês é que eu acho que dentro dessas duas etapas vai começar o jogo da seleção agora? Não, Aldemar. Não acredito. É hoje? A professora é meio... é o Grêmio. Tudo bem, gente. Eu não saberia nem se fosse a seleção brasileira, porque eu sou desorientada, tá? Olha, vocês não me deixam aqui sozinho, tá? Se vocês quiserem assistir esse jogo, pelo menos finjam que estão na aula. Não deixa a professora aqui depressiva porque os alunos me trocaram numa aula maravilhosa de saúde mental para ver futebol. Beleza?
Bem, galera, o último tópico que a gente vai pensar agora achei muito interessante que vocês já trouxeram algumas coisas, alguns elementos. Vocês perguntaram, professora, mas como vai manejar essa questão da senhorinha lá do inverno em Paris? Como é que vai fazer com esse paciente aí que acha que a mãe esquarteja pessoas e guarda no congelador, né? E no início da aula, para aqueles que chegaram um pouquinho depois, né, eu estava passando uma música temática, né, gente? A professora Evelyn adora as músicas temáticas. Eu postei umas marchinhas de carnaval aí, né? Ah, lá, lá, oh, 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 mas que calor! Enfim. E aí foi a Rebeca, né, que falou de uma coisa que é muito querida, tá, Rebeca? Não dei muito papo lá no chat que eu queria falar aqui agora. Mas a Rebeca lembrou, inclusive, do Carnaval da Saúde Mental, gente. Carnaval de Saúde Mental aqui no DF, nós temos dois grandes blocos que saem todo ano, que é o Amai-vos uns aos loucos e o bloco do Rivotril, tá? E o Amai-vos uns aos loucos, ele é um bloco que eu tenho particular carinho, que eu faço parte da fundação, saio com o coletivo todo ano. E já levei, inclusive, aluno, tá, gente? Do CEP de estágio. Que a professora Evelyn no estágio é desse jeito, tá, gente? Nos outros estágios, vocês vão preparar medicação, administrar, dar banho no leito. Comigo, com a professora Evelyn, vai fazer o quê no estágio? Fazer acompanhamento terapêutico com os pacientes indo pro carnaval, pro Amai-vos uns aos loucos, tá? Rebeca, musiquinha lá do Amai-vos uns aos loucos. A rua não é para poucos, amai-vos uns aos loucos. A professora Eva esteve lá na construção dessa música, tá? Então é uma coisa que é muito querida para mim, é o Carnaval da Saúde Mental. Por que eu tô falando de todas essas questões que vocês têm levantado? Além disso, nós vimos lá na nossa primeira etapa sobre o acompanhamento terapêutico. Nessa etapa de agora, vocês viram arte terapia, grupos operativos, né? Nós temos várias coisas nesse mundão de meu Deus aí da saúde mental. Como vocês viram lá na apostila, a professora Evelyn falou, olha, os psicofármacos é uma parte, ele só vai manejar o bio. Mas me diga, galerinha, o que adianta eu ir lá, levar a pessoa, internar a pessoa, tacar loperidol até o talo, impregnar um infeliz lá com um antipsicótico, ele vai voltar para casa dele e a família dele não vai entender ele não vai ter um espaço legal para ele frequentar, não vai ter outras terapêuticas que vão garantir que ele vai ficar longe da crise, né? Então, gente, quando nós temos essa perspectiva de um cuidado comunitário em saúde mental, nós temos um dispositivo muito importante. O dispositivo se chama Plano Terapêutico Singular, tá? Lembra que eu falei para vocês agora na aula que os usuários eles têm a pessoa que eles mais gostam? Ah, ótimo, Maria Eduarda. Coisa mais clássica que tem. Eu também ficaria com raiva. Se eu tivesse alguma crise e a minha família me internasse no manicômio, rapaz, ia quebrar minha confiança total na família, né? Então, esse também é um ponto importante. É diferente de você internar num CAPS, aonde quem vai conversar com você e quem vai te convencer ao tratamento é um profissional que você confia. São formas diferentes de intervir em crise, né, gente? Formas que não são violentas, que não agridam esse sujeito, né, enquanto um cidadão. Então, é justamente nesse contexto que é tão legal o plano terapêutico singular. Porque às vezes uma pessoa ela vai chegar no CAPS, gente, como é que funciona no CAPS, professora? Você fala de CAPS, mas como é que é esse CAPS? O CAPS, gente, ele é um dispositivo que tem o acolhimento porta aberta. Então, diferentemente de um hospital, de uma unidade básica de saúde, você vai chegar no CAPS, você vai falar para a recepcionista, olha, eu vim aqui por isso, por isso, por isso. E vai ter uma pessoa de plantão para conversar com você e fazer o seu acolhimento e ver se você é uma pessoa que tem um transtorno de moderado a grave que necessite ficar no CAPS. Você tendo um transtorno de moderado a grave, eles vão fazer o seu acolhimento, vão entender a sua história, vão entender como começaram os sintomas, vão entender como é que é a sua família, o seu trabalho, sua rede de apoio, os seus hobbies, para a gente começar a fazer a construção do plano terapêutico singular.
O que é o plano terapêutico singular? Ah, professora, então quer dizer que lá no CAPS tem um grupo de esquizofrênicos, e aí lá no CAPS tem um grupo de pessoas com transtorno afetivo bipolar e um grupo de depressivos. É assim, professora? Não. Lá, gente, no CAPS nós temos grupos de artesanato, grupo de jardinagem, grupo de culinária, grupos operativos, grupos de desenho, grupos de música, grupos de psicoterapia, de terapia comunitária, enfim. Vai depender aí do grau da habilidade dos profissionais que tiverem nesse CAPS. Mas todo CAPS, ele tem um rol gigantesco de opções terapêuticas. Ah, então quer dizer, professora, que eu vou usar grupos operativos só para as pessoas que são psicóticas? Né? Não. A gente vai ter um profissional que vai ser esse profissional de referência, vai ser esse profissional que esse usuário cria vínculo, e esse profissional, junto com esse usuário, vai começando a elencar no CAPS quais são as estratégias bacanas. Então, por exemplo, nós temos um grupo de mulheres, um grupo de beleza, de autocuidado. Chega uma mulher lá no CAPS que está extremamente depressiva, que percebe que teve uma modificação na autoimagem, ela acha que ela engordou, ela sofreu violência e não se acha bonita. É porque ela é depressiva que ela vai para o grupo de autocuidado? Não. É porque ela tem demandas psicossociais que a gente percebe que ela vai se beneficiar de estar ali naquela semana com aquele grupo de mulheres, cortando cabelo, pintando unha, fazendo maquiagem. Ou às vezes é aquele tagarela, tipo a professora Evane, que tem uma demanda gigantesca de fala. Então a gente vai encaminhar ele para um grupo de psicoterapia. Ou às vezes é uma pessoa que gosta de fazer crochê. Vai para o grupo de crochê, tem grupo de histórias, tem grupo de piadas, né? Então nós temos uma amplitude gigantesca de tratamentos dentro de um CAPS. Quando uma pessoa ela vai tratar num CAPS, gente, ela não vai tomar medicação. Isso é uma das premissas do CAPS. Quando você vai para o CAPS, não existe isso de, não, eu só quero psiquiatra. Não existe isso no CAPS. Se você vai para o CAPS, você se compromissa com um atendimento que é biopsicossocial, né? Aí o Aldemar, por exemplo, amou o filme da Nise, né? Nise é arte-terapia, né? Arte-terapia, e lá a gente viu muito forte os pacientes dentro do espectro esquizo, né? Pacientes psicóticos. E é muito bonito, gente. No CAPS, quando você entra dentro de um CAPS, dentro de um manicômio, a gente vê uma diferença muito grande. Quando você entra no manicômio, o manicômio de Brasília, eu posso falar com propriedade, porque eu passei 8 meses da minha vida lá dentro, não internada, mas quase, trabalhando lá dentro. Era um espaço escuro, sem iluminação, sem ventilação, sem nada para os usuários fazerem. Eles ficavam sozinhos lá dentro, delirando, batendo na parede, dando descarga, jogando papel higiênico para cima, contidos. Então, esse era um manicômio. Quando você entra num CAPS, gente, tem um grupo sentado no jardim, tem um grupo na garagem, tem uma galera batendo um papo ali enquanto tá esperando a consulta psiquiátrica, tem uma galera sendo atendida individualmente para resolver as encrencas do inverno em Paris, tem uma galera que tá conversando numa sala, tem uma outra galera que tá ali tricotando, tem uma outra galera que tá ali pintando, né? Então, quando a gente fala de um serviço de base comunitária, a gente está falando de um serviço que pulsa a vida, um serviço que enxerga que dentro do contexto daquele indivíduo que vivencia um diagnóstico, existem várias potências, né? Então, a gente vê lá no filme da Nise que para algumas pessoas a arte-terapia ela entrava muito numa perspectiva terapêutica, né? Eles estavam lá pintando, se organizando, se expressando de alguma forma. Mas nós vimos também que existiam pessoas ali dentro que a arte-terapia se apresentou de tal forma que aquilo dali se tornou a forma daquela pessoa de significar a sua vida, né? Nós vimos ali que dentro do contexto da Nise surgiram grandes artistas, pessoas que na comunidade, quando vão mostrar o seu quadro, eles não vão ser vistos como esquizofrênico, eles vão ser vistos como o artista, né? Eu trago a Nise nesse momento e acho
o filme da Nise, lindíssimo, importante para a gente falar, porque nós temos, por exemplo, alguns artistas que são esquizofrênicos, né? Nós temos aqui no contexto nacional, não sei se vocês já conheceram, mas se não conheceram, sugiro conhecer, porque ele é maravilhoso. Nós temos um artista que é esquizofrênico, que é o Tom Zé, né? O Tom Zé, ele é esquizofrênico, ele toma a medicação dele, ele faz o tratamento dele, gente, e ele tá aí, rodando o Brasil inteiro, fazendo show, cantando, sendo respeitado por aquilo que significa a vida dele, que é a música, né? Então, às vezes, gente, no CAPS, nós vamos não apenas prover espaços terapêuticos, como nós vamos mostrar para essas pessoas possibilidades de vida. Possibilidades de vida essa que, às vezes, não vão nem se apresentar pelos profissionais. Por exemplo, lá no CAPS de Samambaia, CAPS 3, AD, teve um tempo que lá no CAPS 3 tem os leitos, né, de internação. E aí tinha um usuário que ele era bem jovem, assim, tava perdidaço na vida, sem saber o que fazer. Aí quando ele se internou, tinha uma outra pessoa internada que era tatuador. E de tanto eles trocarem ideias, isso não tinha nada a ver comigo, gente, enquanto profissional. Não fui eu que fiz isso, foi o espaço do CAPS que fez isso. Dentro daquele espaço, eles criaram uma teia, né? Um contato lá, que o tatuador começou a ensinar esse moleque lá. O gurizinho tava lá totalmente desnorteado da vida e de repente encontrou no CAPS uma possibilidade de aprender uma profissão. Eu lembro que isso deixou a gente meio doidinho na época, sabe, gente? Que ele comprou umas línguas de boi lá para poder testar a tatuagem. E aí, ok, se sentiu preparado para começar a testar e fazer uns desenhos assim na época. E fazendo uns negócios lá e a gente ficava desesperado, com medo de os voluntários pegarem infecção aí, mas deu tudo certo, inclusive, tá? Ele tá hoje trabalhando no estúdio de tatuagem. Isso só foi possível porque ele estava no CAPS, porque no CAPS ele não estava preso. Ele teve a oportunidade de conhecer uma pessoa que apresentou para ele um mundo novo. É como dizem, mente vazia, oficina do diabo. Não levando ao pé da letra, mas se a pessoa se ocupa com algo, ela está trabalhando a mente de forma positiva. Sim, também isso, mas é muito importante quando a gente está falando sobre essas estratégias terapêuticas, pessoal, que a gente compreenda que não são ocupoterapias, né? Não são ocupações, são estratégias terapêuticas que façam sentido para aquela pessoa. Então, por exemplo, se vem uma pessoa que se envolveu com álcool porque é muito tímido, queria arrumar um namorado, acontece com os adolescentes, acredite se quiser. E aí, o que eu vou fazer para esse adolescente? Olha, você é tímido? A gente tem um grupo de teatro. Você não quer participar do grupo de teatro? E aí ele vai lá para esse grupo de teatro, gente, ele vai resolver o problema dele com o álcool. O problema dele com o álcool surgiu porque ele é tímido. Se a gente encaminha ele para um grupo de teatro, ele vai trabalhar competências socioemocionais que vão manejar o problema social dele, né? Outras pessoas, por exemplo, acabam se envolvendo com álcool e outras drogas por questões de vulnerabilidade social, porque eles não têm emprego. E aí, em muitos CAPs, nós temos grupos de geração de renda, onde a gente vai elencando atores da comunidade para ensinarem ofícios para essas pessoas. Então, nós temos CAPs onde nós temos geração de renda com costura, com horta, com ecolavagem, com culinária, né? Então, quando a gente vai traçando esse plano terapêutico que vai conversar diretamente com a realidade desse indivíduo, a gente está falando de um tratamento que não é mais só medicação. A gente está falando de um tratamento de base comunitária que vai permitir que esse indivíduo solucione o seu sofrimento. Deu para vocês entenderem um pouquinho? Fez sentido o que eu tô falando, gente? Faz sentido para vocês esse tal desse serviço de base comunitário? É tudo blá blá blá, vamos botar a galera no manicômio. O que vocês acham? Gostam? Gostam do CAPS, gente? Convenci vocês que o CAPS é uma estratégia bacana?
interessante, muito importante, tá? Espero que em breve, quando acabar essa pandemia e vocês se insiram aí nos campos de estágio, que vocês tenham a oportunidade de vivenciar aí o CAPS, tá? Já quero estagiar lá e eu quero, gente, voltar a acompanhar estágio lá. Então a gente casou aí direitinho nos nossos desejos, porque tô sentindo falta todo dia do CAPS, gente. CAPS era tão bonitinho que lá eles também me assistiam, eles também tinham meu plano terapêutico, né? Porque eles entendiam que a professora Evane ficava meio lesada de manhã, então todo dia no CAPS os profissionais me ofereciam, gente, um pinguinho de café. Isso era tão maravilhoso, gente, vocês têm noção? Era um espaço muito lindo, muito vivo, e os alunos, inclusive, sentiam falta de passar lá mais tempo e compreender um pouquinho melhor como que funciona esse serviço. Infelizmente, a nossa disciplina não dá para a gente ver nem metade do que era necessário para a gente ver, né? Infelizmente, como eu digo, já disse para vocês, dentro da compreensão de uma construção de um profissional de enfermagem ainda se diminui muito a importância do CAPS. Do CAPS não, da saúde mental de uma maneira geral. Então, a carga horária que é destinada para a saúde mental, ela ainda é uma carga horária muito pequena. Mas estamos aí lutando para mudar essa realidade, galerinha. Tem alguma coisa que marcou, alguma coisa que ficou com dúvida, que vocês queiram comentar? Ou vocês querem que a professora Evelyn termine logo para ver o jogo do Grêmio, da seleção, do Mengão? Nadinha. Nenhuma dúvida, nenhuma colocação, nenhuma discordância, nenhuma crítica. Tem, Juliana, tem CAPSI, tá? Tem CAPSI em Taguatinga. Hoje temos o CAPSI em Taguatinga, nós temos um CAPSI na Asa Norte, nós temos um CAPSI em Sobradinho. E além disso, nós temos serviços específicos, né? Nós temos o Adolescentro, que funciona na Asa Norte, e nós temos o COMP. O COMP, ele vai tratar de questões muito específicas da infância e da adolescência. Infelizmente, não é objetivo da nossa disciplina de saúde mental. Vocês vão conseguir entender um pouquinho melhor sobre isso lá na pediatria. Mas existem algumas questões que são muito específicas da infância, questões relacionadas ao processo de aprendizagem, que também são assistidos no COMP. Então, nós temos, sim, alguns CAPSIs em Brasília. Lembrando que adolescentes que fazem uso de álcool e outras drogas, menores de 16 anos, são tratados nos CAPSIs, e maiores de 16 anos são tratados nos CAPS destinados ao público de álcool e outras drogas, né? Claro? Da Ceilândia, CAPSI? Amanda, agora você me pegou, porque eu acho que tem CAPSI na Ceilândia, mas eu não tenho muita certeza. Mas se você tá falando que tem, sempre bom, eu coloquei até lá na nossa apostila um link, né, de todos os CAPs que existem em Brasília, porque é muito legal vocês saberem, inclusive, né? Daqui a pouco vocês estão trabalhando aí nesse mundão da enfermagem, provavelmente vocês não trabalham na área de saúde mental, então vocês precisam saber quais são os CAPs próximos que vão existir de vocês para vocês trabalharem, tá? Então vão aí conhecendo a rede, porque nem a professora Evane sabe de tudo de bom que tem aí em Brasília. Tem que ser a própria vontade esse tratamento? Juliana, sim, tá? É acolhimento voluntário. Porém, existem pessoas que são encaminhadas pela justiça, tá? Então, às vezes eles vão chegar lá por conta da justiça. E quando eu trabalhava no CAPS 3, eu fazia um trabalho muito específico com adolescentes que eram internados em unidades socioeducativas.
Então, eram adolescentes que tinham problemas, geralmente adolescentes que estavam presos não, pacientes que estavam internados por conta de uso de álcool e de tráfico, então acabavam que eles eram convidados, né, ao tratamento no CAPS. Ai, meu Deus, Elisângela, eu juro que uma hora eu vou aprender, eu vou me lembrar que você é a Amanda e a Amanda é você, tá bom? Juro. Juro que eu vou lembrar. Eu lembro que semana passada você também comentou isso. Mas é assim, tá, Juliana? E essa é a grande é o grande coringa do CAPS. A pessoa, ela chega lá porque ela quer. Geralmente, quando ela vem encaminhada de um serviço de internação, ela vem porque ela quer, porque ela sabe que se ela não se tratar vai dar ruim. Mas quanto mais ela vai estando no CAPS, mais ela se vincula, mais aquele serviço passa a fazer parte da vida dela e mais ela encontra motivação. Então, assim, é um caminho sem fim, tanto que no CAPS, um dos nossos grandes problemas do CAPS, vejam só, é convencer alguns pacientes a irem de alta. Tem alguns que não querem de alta nem com a moléstia, gente, nem com a moléstia. Querem ficar lá no CAPS porque gostam, porque criam amigos, gostam dos grupos, gostam da música, gostam do artesanato, gostam da jardinagem. Então, pra gente desvincular eles e botar eles para viverem no mundão aí, porque eles já estão prontos, isso aí já é uma questão também dá trabalho pra gente, tá? Mais alguma coisa? Olha aí, gente, Rebeca tá aí nos indicando a leitura aí do Holocausto Brasileiro. Realmente é muito bom e muito triste, né, Rebeca? Mas é interessante, né, para fazer sentido pra gente. Assim como na semana passada aí a Valéria reiterou aí pra gente que o filme da Nise é legal. É interessante, tá, gente? Inclusive, coloquei vários materiaizinhos lá para vocês na aba de materiais complementares, gente. A professora Evan, ela assim, ela tem muita crença em vocês, de que vocês vão se interessar e vão buscar outras coisas, tá? Eu compreendo que o ambiente da nossa disciplina é muito pequenininho, mas eu não desisto da minha missão aí de espalhar a palavra da saúde mental. Então eu deixei um bocado de coisa lá para vocês. Deixei 2 apostilas que são ótimas fontes de consulta, né? Uma ótima fonte de consulta para a área de álcool e outras drogas, e uma ótima fonte de consultas para a área de transtornos e de atenção comunitária. E deixei para vocês lá o livro do Alienista, tá? É bem legal, é divertidinho, tá, gente? O Alienista não é chorar nem nada. Pode ler aí no final de semana que vocês estiverem se divertindo, tá? Isso é verdade, a gente ajuda as pessoas de rua e encaminha para lá. Aí, Elisângela. É isso mesmo. Muito bom. Serviço em rede, que a gente chama, né? Mais alguma coisa, gente? Pois é, né? Tão pouco tempo. Também acho, gente. Sinto muito, realmente foi uma medida aí emergencial. Mas em breve estaremos discutindo outras coisas legais lá na saúde do adulto e do idoso. Bem, galerinha. Então, vou liberar aí vocês para assistirem o Grêmio Mengão, né? Descansem, se organizem e lembrem-se que semana que vem a nossa etapa é mais pesada. Não deixem para última hora, tá bom? A Dailene mandou uma mensagem aqui, tem uma aluna. Rafaela tá online, gente? Não, né? Não, então tá bom. Ok, galerinha.
ficamos combinados assim. Nos vemos semana que vem. Descansem, divirtam-se e leiam o Alienista. Prometo que é divertido, tá, gente? Que vai fazer a cabeça de vocês fazer um puff. Ok? Então, um cheirinho para vocês. Até semana que vem. Até mais. Boa noite.